Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Botafogo, que assume a liderança do Brasileirão após vencer o Grêmio por 2-1, contando com os tropeços do Bahia, Flamengo e Atlético Paranaense, que jogaram um contra o outro, né, e acabaram no 1-1. A gente vê aí o clube do Arthur Jorge emplacando uma ótima sequência de resultados e assim, né, jogando bem, né? Eu acho que chama atenção pela maneira que eles estão conseguindo produzir volume de jogo, a maneira que o time tem conseguido se virar em situações adversas, né? Porque assim, o time estava muito bem e do nada sofre um gol, mas depois retoma o controle da partida. E assim, o Grêmio é o outro lado da moeda, né? Se de um lado o Botafogo consegue trazer um técnico de muita qualidade e tá lá lutando pelo título no momento, né? Vamos ver como o campeonato decorre. Com o Botafogo a gente vai ter sempre que colocar aquele olhômetro, aquela desconfiança. Mas o Grêmio, a gente já imaginava que o campeonato brasileiro dele seria mais difícil sem o Luis Soares. Mas nesse ponto eu acho que tá um pouco demais. 2 vitórias e 6 derrotas, o Grêmio está na zona de rebaixamento. Então, assim, eu não esperava isso, até porque gastou bastante, tentou trazer um monte de jogadores ali para o Renato Gaúcho recuperar, só que não tá dando certo até agora, né? Tipo, você traz jogadores que não estão vivendo o seu melhor futebol, estão longe do seu auge e acredita que todos serão recuperados, é um pouco de inocência. Nem todo mundo vai ser salvo pelo Renato Gaúcho porque ele não é milagreiro. O Natan Pescador é um bom exemplo, ele já teve bons momentos no Atlético Mineiro, foi pro Grêmio e o Renato Gaúcho não recuperou ele, entende? Douglas Costa também, né? Tudo bem que Renato Gaúcho, quando vem aquela passagem do Douglas Costa, ele sai quase que de imediato, né? Mas por entrada lá do Filipão, acho que o Filipão que é Thiago Nunes, depois é o Filipão que assume ali após a primeira demissão do Renato do Grêmio. Mas a verdade é que quando estava treinando o Douglas Costa, nada demais a gente estava vendo, né? E assim, a gente está vendo aí um Grêmio que está sentindo muita falta do Luis Soares, daquele jogador que desequilibra o jogo na frente, não tem mais, né? E a segurança defensiva ainda continua muito problemática, né? Os jogadores que eles contrataram e só vão poder ser registrados dia 10 de julho. Então, o Gemerson, que é o zagueiro que eles contrataram, só está treinando com a equipe, não pode jogar até lá. E assim, tá difícil, né? O time não tá jogando bem, né? Mesmo com o elenco que tem hoje, não é para estar na zona de rebaixamento. O Grêmio tá atrás do Vasco. Vocês têm ideia do que é isso? O Vasco, que tá com aquele saldo medonho de -12, tá à frente do Grêmio. E assim, o Grêmio tá nessa situação e a gente não pode cravar que o time com o passar do tempo vai sair dessa zona, porque a gente tem que lembrar, esse time caiu recentemente, com um elenco que era bom, qualificado, mas não adianta só, né? Tipo, se o time continuar tropeçando e jogando desse jeito, né, vai continuar correndo riscos. Então, assim, é surpreendente esse início negativo do Grêmio, não imaginava que seria tão problemático. A ausência do Soares, obviamente, iria impactar de um jeito ou outro, mas eu acho que está passando um pouco do ponto que você imaginava, né? E assim, eu acho que o Grêmio estaria mais pro meio de tabela, não lá em 17º. E o Botafogo, né? É aquela história, né? É o elenco clássico, bem treinado, brilha, mal treinado, vai sofrer. Então, assim, é um time que tem bons valores individuais, tem bons atletas, acho que foi bem no mercado, né? Luiz Henrique foi uma boa contratação, Savarino é um excelente ponta. Se tiver um técnico que sabe treinar e organizar esses atletas, que tem boas qualidades individuais, esse time vai jogar bem. Isso aí não acho que é uma surpresa enorme. A gente já viu esse Botafogo ano passado fazer um primeiro turno excepcional na mão do Luiz Castro, depois que ele saiu, Bruno Lage foi perdendo a mão, aí a gente teve o time perdendo o Lúcio com o Lúcio Flávio mais a mão ainda, o Thiago Nunes mais ainda. Então, assim, obviamente o time perdeu completamente o rumo no final do campeonato. Se eles conseguem manter o Arthur Jorge até o final, quem sabe não dá para sonhar com um título. Para mim, assim, óbvio que tem todo tipo de mandinga ou de superstição para acreditar os motivos que o Botafogo fez um segundo turno tão tenebroso, com apenas 3 vitórias em 19 jogos, e porque eles perderam o Brasileirão. Para mim, a explicação é básica. Perderam o técnico que fez um grande trabalho tático e ninguém conseguiu dar sequência. O choque de ideias diferentes bagunçou a equipe e mentalmente a equipe desmoralizou completamente e com isso fortaleceu os rivais e eles foram puxados para baixo, entende? Essa é a explicação básica, né? Óbvio que você pode ir para superstições, mas para mim, se mantém um cara que produz um bom trabalho tático, como é o caso do Arthur Jorge, a tendência é que lute lá em cima. Mas, obviamente, não deve vir de graça. Acredito que esse Brasileirão tende a ser mais difícil do que o do ano passado, que estava ali entregue de bandeja para quem tivesse o mínimo de regularidade, que no caso foi o Palmeiras. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.